Bom dia pessoal, bem-vindos ao Terceiro Anel e à rubrica da revista de imprensa. Hoje é sábado, 6 de julho, a nossa seleção perdeu e estamos eliminados do Europeu. Mas também há notícias preocupantes sobre o nosso Benfica. Vamos ver as nossas manchetes? Vamos a isso. Pois é, meus amigos, hoje é dia 6 de julho e há um ano atrás, no dia 6 de julho, era apresentado assim desta forma apoteósica Di Maria como grande reforço do plantel do Benfica, um Benfica campeão e que se tinha reforçado bastante bem, com jogadores de topo, com jogadores de peso, já tinha chegado Coxu, iria chegar um guarda-redes e tínhamos então Di Maria, um grande astro de nível mundial. E como é que correu a época? Todos sabemos que foi um autêntico fracasso desportivo. E isto só mostra que às vezes as expectativas não correspondem à realidade. Só espero que este ano o Benfica faça melhor o seu trabalho de casa no que toca a posições que são assim menos estelares, como é o caso dos laterais, e que possa organizar uma época bem melhor do que o fez o ano passado, para que possamos finalmente alcançar o 39. Bom, e agora vamos então começar por ver as nossas notícias, mas ainda antes de chegarmos às capas, quero relembrar que já está disponível o vídeo de prognóstico dos quartos de final do Europeu e também dos quartos de final da Copa América, onde até agora as coisas não vão muito mal e acertei um resultado e falhei um resultado em cada uma das competições. Por isso aconselho que passem por lá, vejam-se os meus prognósticos e atenção, no vídeo da Copa América também faço um pequeno resumo de como decorreu a fase de grupos, uma vez que eu não pude acompanhar a mesma, pois estava focado no Europeu. E agora sim, vamos então falar das nossas notícias e começamos, como sempre, com o nosso jornal Amigo do Norte, o jogo. C'est fini! João Félix falhou dos 11 metros e Diogo Costa não fez milagres. Portugal está fora do Euro 2024. Após empatar com a França 0-0 e perder 3-5 nos penaltis. Roberto Martínez diz: o futebol pode ser cruel. E Pep, em lágrimas, foi reconfortado por Ronaldo. C'est fini, meus amigos, é um facto. É assim, nem sei o que é que vos diga sobre a partida de ontem à noite, para além da grande frustração que sinto neste momento. Acho que jogámos melhor que a França, mas acho que não é suficiente. A quantidade de lances que não conseguimos ser finalizadores, digamos assim, construímos jogadas de ataque, mas não conseguimos pôr bolas no centro da área, e com isto não estou a desculpar Ronaldo, nem pouco mais ou menos. Ronaldo não teve uma boa partida, mas Bruno Fernandes voltou a estar muito apagado. Bernardo Silva praticamente também não fez nada assim de relevante. Do melhor que vimos foi Rafael Leão durante os 90 minutos e depois Francisco Conceição a partir do momento que entrou. E depois, enfim, João Félix entrou, também não aportou nada durante o jogo e acabou mesmo por falhar o penalti. Mas atenção, não estamos eliminados porque o João Félix falhou um penalti ou porque mandou a bola ao poste. Estamos eliminados porque não conseguimos marcar um golo ontem à França durante 120 minutos e já antes tinha passado o mesmo com a equipa da Eslovénia. Criamos situações de ataque, mas não são situações de perigo. E das poucas situações de perigo que criamos, acabamos por não concretizar. Por isso não concordo aqui com Roberto Martínez a dizer que o futebol pode ser cruel. Não, o futebol não é cruel, o futebol não é injusto. O futebol é justo para quem consegue assim marcar golos. É disso que se trata o futebol. Ganhar jogos. E só ganha jogos se marcar golos. Entretanto, aqui no Futebol Clube do Porto, libertaremos o Clube das Amarras, que o garante André Vilas-Boas. Sustenta confiança na competência e rigor da nova administração. E, entretanto, no caso Varela, avança queixa-crime. Já no Sporting, Renato Veiga rende 1,5 milhões de euros. O Internacional Sub-21 troca o Basileia pelo Chelsea e faz subir a receita dos Leões. E aqui está então as finanças a preocupar os nossos rivais. Um está um pouco melhor, um está um pouco pior. Mas a nós o que nos interessa é o destaque do nosso Benfica. Premier de olho na luz. António Silva, João Neves, mas também Coxu e Sheldrup na mira. Ora, aqui está. Eu já tinha avisado, acho que foi no vídeo de ontem ou no dia antes de ontem, que isto iria acontecer. Que agora, de repente, temos noivas para todos os jogadores. Para a semana, atenção, vai ser Trubin e mais algum que eles vão encontrar. Só não vão encontrar para aqueles que são excedentes no plantel, que é os que interessa vender. Para esses nunca vai haver noivas. Vai haver noivas é para aqueles que nós não queremos vender. Mas enfim, a gente já sabe como é que funciona a prensa desportiva em Portugal e já estamos mais que vacinados contra ela. Vamos então ver o que é que dizem os jornais da capital e começamos, como sempre, com o jornal O Record. Infélix. Portugal foi superior e fez o melhor jogo no Euro. No Portugal 0, França 0. Derrota nos penaltis por 3-5. Pepe abraçou sem lágrimas a Ronaldo e disse: já decidi o meu futuro. João Félix atirou ao poste e a seleção caiu nos penaltis. E Martínez diz: perdemos de pé. Entretanto, a Espanha ganhou por 2-1 à Alemanha.
relativamente aqui aos jogos do Euro, mais logo irei lançar o rumo a Berlim, o nosso resumo diário de rescaldo do Europeu, onde irei analisar mais aprofundadamente a partida de Portugal e também a partida da Espanha com a Alemanha, que acabou mesmo por ganhar com um gol na última jogada. Relativamente aqui ao perdemos de pé, pois perdemos sim senhora, sabes porquê? Porque estávamos todos em pé à espera de ver a marcação dos penaltis. Os jogadores dentro do campo e nós adeptos aqui em casa, em pé, bastante ansiosos, à espera de conseguir ganhar a uma França depois de 120 minutos de um futebol pobre, na minha opinião. Pois embora, como já disse anteriormente, achei que jogámos melhor que a França, mas não foi o suficiente. Portugal tem potencial para jogar muito melhor e a fácil qualificação para o Euro deixava assim esperança a todos os portugueses que a seleção pudesse fazer um bom Euro. E um bom Euro não é cair nos quartos de final, depois de ter ganho nos oitavos de final sem marcar um gol em 120 minutos à Eslovénia e sem marcar um gol em 120 minutos contra a França. Uma França que também não marca golos a ninguém. Por isso não venham com desculpas que era a seleção da França, porque a seleção da França está longe de ser a França de 2018, foi campeã do mundo, ou dos anos de Zidane e Deschamps e companhia. Por isso não há qualquer desculpa. A culpa de estarmos eliminados do Euro é só nossa. E não é do João Félix, ou Infélix, como diz aqui o Jornal Record, uma vez mais, a pôr as culpas num jogador só. Já o tinha feito com António Silva e isto sim é reprovável, meus amigos. Ainda há aqui o destaque para o futebol nacional. No Futebol Clube do Porto, queixa na FIFA por Varela. Jogador de 15 anos em paradeiro desconhecido. E no Sporting, coates de saída. Uruguaios anunciam o regresso a Montevideo. E agora sim, a tal notícia preocupante que eu vos tinha falado no início do vídeo relativo ao nosso Benfica. Arthur Cabral decidido a ficar. As propostas não agradam ao avançado. Ora, isto para mim é uma notícia preocupante, porque como já disse anteriormente, no vídeo da apresentação de Pavlidis, temos excesso de pontas de lança, porque agora contamos então com Pavlidis, com Marcos Leonardo que vão ficar no plantel e com Tenkstedt que é excedente, com Arthur Cabral que é excedente e também provavelmente com Henrique Araújo que também vai ser excedente. Pois ao fim e ao cabo o Benfica, se tiver que ter um terceiro ponta de lança, muito provavelmente vai vir da equipa B, tal e qual como já aconteceu em anos anteriores. Acho que o Benfica vai investir noutras posições que faltam reforçar, como é o caso das laterais e eventualmente até pode chegar mais um central, se sair algum dos centrais que foram no passado titulares, uma vez que se fala que ambos até podem sair, mas realmente ter Arthur Cabral no plantel, um jogador que custou o que custou, que ganha o que ganha e que teve a produção que todos soubemos, então não faz qualquer sentido e como tal para mim é um problema e de certeza quer para a estrutura diretiva, quer para a estrutura técnica do Benfica também é um problema, pois é um jogador que não fica bem no banco, não vai ser um jogador de equipa que vai ficar contente se for suplente de Pavlidis e a terceira opção por detrás de Marcos Leonardo e como tal o Benfica tem que encontrar uma solução o mais rapidamente possível para não criar um novo caso, pois ao fim e ao cabo não seria a primeira vez que isto acontece no nosso glorioso. Vamos então ver o que é que diz o Jornal A Bola. E o mesmo diz-nos que 6 horas sem marcar. Falta de pontaria atira a seleção para casa. Diz ainda Roberto Martínez, foi cruel por não termos conseguido marcar. E Nuno Mendes diz, tivemos muitas ocasiões, faltou eficácia. Portugal teve as melhores oportunidades, mas não conseguiu bater Maignan. No desempate por penaltis, Félix acertou no poste e a França não falhou. No Portugal 0, França 0, e não posso estar mais de acordo com as palavras de Nuno Mendes e também com a capa da bola, que na minha opinião está brilhante e não nos podemos esquecer que no último jogo da fase de grupo jogámos contra a Geórgia, e agora vão-me dizer, jogámos com a segunda unidade, não interessa, a nossa segunda unidade tinha não só a obrigação de ganhar a partida como marcar golos contra uma Geórgia, que é uma seleção que está para aí no ranking número 70 do mundo ou qualquer coisa parecida, e depois jogamos contra a Eslovénia, sim, contra a Eslovénia, também está para aí no ranking 50, com a primeira unidade e não conseguimos marcar gol em 120 minutos. E depois jogamos contra a França, atenção, que esta França está na modo de baixo, porque também não marca golos a ninguém, e em 120 minutos, uma vez mais, não conseguimos marcar gol. Quando temos jogadores de top mundial, jogadores que jogam nos melhores clubes e temos um avançado que já foi várias vezes bola de ouro e várias vezes bota de ouro. E agora dizem vocês, já não é o Ronaldo antigamente, então se não está em condições de ser o titular da seleção, que não o seja. Se Bruno Fernandes não está em forma, se Bernardo Silva não está em forma, que não sejam os titulares, que deem lugar a outros. Mas cair desta forma não é aceitável. Nós como portugueses temos que exigir mais. E nós benfiquistas igualmente.
Porque há muita gente que diz, eu não quero saber da seleção, eu quero saber a do Benfica. Sim, mas também há jogadores do Benfica nesta seleção. E se és português e vês o europeu, não podes agora dar desculpa que não estavas ligado ao europeu, que só queres saber do Benfica. Há muitos benfiquistas que não veem a seleção e para esses é legítimo esse tipo de discurso. Mas eu sei de muitos benfiquistas que veem a seleção e agora, como perdeu, já dizem que não queriam saber da seleção. Ou queres ou não queres, mas uma coisa é certa. Quer seja com o nosso Benfica, quer seja com a nossa seleção, temos que ser mais exigentes. Por estarmos a jogar só apenas com jogadores por estatuto, é que as coisas estão como estão. É que fomos eliminados do europeu e que o Benfica fez uma época miserável o ano passado. E ainda aqui uma última nota de rodapé. Coates a caminho do Uruguai para voltar a jogar no Nacional de Montevideo. Pensou que seja o Nacional de Montevideo para estar assim escarrapachado aqui na capa do jornal A Bola. E é isto, está feita então a revista da Prensa Desportiva Nacional. Não há assim muito mais a dizer. O grande destaque, como é lógico, é para a eliminação de Portugal no Europeu. E também ali fala-se em algumas questões de mercado para o nosso Benfica. Mas a mim o que me deixa preocupado é esta reticência de Artur Cabral querer sair do Benfica. Parece que está acomodado a um lugar que sabe que não vai ser o seu esta época. Pois ao fim e ao cabo sabe que parte como terceiro avançado, atrás de Pavlidis e de Marcos Leonardo. E como tal, acho que é um problema que o Benfica precisa de resolver. É assim, ainda antes de terminar, quero relembrar que, como é lógico, já vamos ter de volta o Roma-Berlim, com a edição das quartas de final, onde vou assim analisar a partida da Espanha e de Portugal. E amanhã, hoje não porque não tenho cabeça, mas amanhã irei fazer um vídeo onde irei fazer o rescaldo da seleção portuguesa e ver qual vai ser o futuro de alguns dos elementos chaves da nossa seleção. O que é que vai acontecer com Pep, o que é que vai acontecer com Cristiano Ronaldo, o que é que vai acontecer com Bob Martínez. Irei dar a minha opinião do seu desempenho e do que é que eu acho que é o melhor para o futuro da nossa seleção. É assim, está feito então o vídeo, espero que tenham gostado. Se for o caso, dá o like, comenta, partilha, subscreve. Já sabes, para cá se tiver X, segue no X e ajuda a crescer o canal. Fiquem bem e até ao próximo vídeo. Viva o Benfica!